Você prometeu estar presente. Você prometeu olhar por mim. Agora, suas promessas viraram horários vazios. Chegou tarde. Sempre uma desculpa nova. Eu contei as horas como se fossem moedas perdidas. No olhar dele, eu comecei a desaparecer. Senti o frio de uma ausência que não se explica. Vi-o sorrir para outra como se eu fosse uma cortina. Naquele instante, algo em mim se quebrou e se alinhou. Não chamei. Não corri. Observei. As peças caíram diante dos meus olhos. Risos, toques, cumplicidade. O mundo ficou pequeno ao redor da mesa deles. Fingi indiferença. Guardei a ferida. Não aceitei ser reduzida a suspeita silenciosa. Recolhi provas como quem junta cartas vencedoras. A dor virou decisão. A vergonha virou plano. Não procurei o espetáculo da vingança. Procurei justiça. Há momentos em que o silêncio é um instrumento cortante. Havia, em mim, uma promessa não dita: não voltaria a ser sombra. Minha vingança seria limpa, calculada, inevitável. E, quando tudo acabasse, eu não seria a mesma. Eu seria inteira. Ele vai entender que respeito não se implora. Vou recolher o que é meu. Não por ódio, mas por justiça. Você verá o preço de desconsiderar quem te amou. Sem arrependimentos. Nasci em uma casa onde nada faltava. Jantares bem postos, viagens planejadas com meses de antecedência, conversas à mesa que giravam em torno de negócios, obras e histórias de família. Meu pai sempre repetia que segurança não é luxo, é responsabilidade, e aquela lição impregnou tudo o que sou. Cresci sabendo o valor das coisas, mas também o valor do respeito. Talvez por isso eu tenha acreditado tão facilmente na ideia de um casamento como parceria equilibrada. Amor, sim, mas também lealdade e presença. Casei-me com o André num outono suave. Houve flores, saudações formais e promessas sussurradas em um salão iluminado. Ele tinha jeito de homem feito, educado, ambicioso, com charme discreto de quem foi acostumado a obter o que queria sem alarde. No começo, éramos íntimos como velhos amigos. Acordávamos cedo, trocávamos cafés e confidências, e ele ainda tinha o costume de segurar minha mão ao atravessar a rua. Havia pequenas celebrações, um bilhete deixado sobre o travesseiro, um almoço surpresa, que me faziam sentir escolhida, vista, amada. Nossa casa refletia esse início. Quartos arrumados, um perfume suave no corredor, livros em pilhas harmônicas sobre a mesa de centro. Eu participava ativamente, entre jantares beneficentes e viagens da família, da sensação de que tínhamos construído algo à prova de tempestades. Minha vida era confortável, mas não vazia de intenção. Cada gesto parecia pensado para manter um equilíbrio que, eu acreditava, era duradouro. As fissuras, no entanto, foram pequenas no início, tão pequenas que quase as ignorei. Primeiro foi o olhar que demorava a retornar quando eu falava. Um distraído urrum no fim das frases que antes recebiam atenção inteira. Depois, os vou chegar tarde cada vez mais frequentes, enunciados com a naturalidade de quem repete um script. Ele começou a preferir trabalhar no escritório até mais tarde, e eu notei que as chamadas de vídeo desapareciam do nosso final de tarde. A cadeira ao lado da minha na sala, que antes era ocupada por risos e discussões, passou a ficar vazia com uma regularidade que foi minando a convivência. Havia também sutilezas que corroíam. Ele trocava de camisa sem explicação, chegava com um cheiro diferente, como se tivesse passado horas em um ambiente que eu não conhecia. Desligava o celular quando eu estava por perto. Esquecia pequenas datas, o café que eu amava, a série que marcávamos para assistir juntos. No começo, desculpei. Pensei em prazos difíceis, pressões, cansaço. Fui tolerante porque confiar era parte do código que me ensinaram. Mas tolerância não é cegueira. A cada noite em que a janela da sala iluminava apenas o meu lado, sentia um peso novo. O silêncio que substituía conversas, a ausência que vinha a cavalo de palavras vazias. A coisa mais traiçoeira foi que nada, isoladamente, justificava alarme, mas o conjunto formava um padrão. As pequenas ausências somaram-se e transformaram o lar numa casa com ecos. E eu, que sempre quisera ser parceira e não dona de um palco, comecei a perceber que o amor que eu cultivara estava ficando sem público. Isso doeu mais do que qualquer escândalo, doeu pela lentidão com que a intimidade foi sendo trocada por desculpas. No começo, as faltas vinham com gentileza.
Um beijo apressado antes de sair, um te ligo mais tarde proferido com um sorriso que parecia suficiente. Eu aceitava. Mas a repetição transforma gentileza em padrão e padrão em ausência. Aos poucos, a atenção dele migrou para intervalos curtos e calculados. Mensagens rápidas, respostas frias, abraços que pareciam feitos por obrigação, não por desejo. Foi aí que a dúvida começou a roçar minha paz como vento que antecipa a tempestade. As desculpas eram sempre as mesmas: trabalho no escritório, reunião até tarde, viagens de última hora. Eram palavras com contorno de verdade, fáceis de acreditar para quem, como eu, sempre preferiu confiar. Comecei a perceber, porém, que havia diferença entre acreditar e fechar os olhos. Aquela uniformidade me deixou inquieta. Por que ele repetia o mesmo roteiro? Por que falhas nas pequenas fidelidades? A mensagem ausente de boa noite, o esquecimento de um compromisso nosso, se tornavam frequentes? A mente, traiçoeira, construiu cenários que eu tentava varrer com a vassoura de bons motivos. Procurei respostas de formas que pareciam naturais. Olhei a agenda compartilhada no celular quando ele deixou a tela aberta. Passei os olhos por eventos marcados como reunião sem localização. Notei horários em que ele dizia estar preso no escritório, mas cuja localização indicava outra zona da cidade. Não cheguei a invadir nada, respeito e educação me prendiam. Apenas colecionei anotações na minha cabeça, pequenos pontos que, juntos, começavam a desenhar um contorno. Contei, ainda, com a observação discreta de amigas. Em um almoço, comentei casualmente que ele parecia distante. Clara franziu o senho. Não ignore sinais, disse ela. Eu repousei o copo, fingindo calma, mas sentindo um crescimento de inquietude. Às vezes, esperava por ligações que nunca vinham. Outras, recebia respostas vagas a perguntas diretas. A linguagem do desinteresse é sutil. São gestos que passam despercebidos a quem escolhe não ver, mas saltam como pedras no sapato de quem permite a dor. Houve noites em que me pegava ensaiando perguntas na mente. Você está bem? Tem algo errado? E guardava-as porque sabia o quanto perguntar de forma impetuosa poderia transformar dúvida em espetáculo desnecessário. Ao invés disso, comecei a observar padrões. Dias da semana em que ele sumia, um perfume diferente no casaco quando chegava, o hábito de desligar o celular quando eu me aproximava. Cheguei a anotar mentalmente o número de atrasos na semana. A matemática do abandono não é dramática. É repetição. Cada pequeno sinal podia ser explicado, e muitas vezes eu me explicava com dedicação, mas a soma deles tornou-se uma evidência silenciosa. Acreditei um pouco em sorte, um pouco em fadiga, e um pouco na esperança de que tudo fosse passageiro. Mas a esperança cansa quando precisa ser sustentada por desculpas constantes. Foi esse cansaço que me empurrou, pouco a pouco, para a necessidade de ir além dos olhos e buscar provas que me dariam, enfim, uma resposta concreta. Não por curiosidade mórbida, mas por um direito. Saber se o homem ao meu lado ainda me escolhia de verdade. A desconfiança não chegou como um trovão. Chegou como uma semente plantada em silêncio, germinando nas frestas do cotidiano. Foram detalhes pequenos, quase ridículos isoladamente, mas que juntos criaram um padrão impossível de fingir que não existia. Uma mensagem que aparecia na tela do celular dele e era fechada apressadamente quando eu me aproximava. Um horário marcado como almoço com cliente que se repetia nas quintas-feiras com pontualidade cirúrgica. O riso dele ao telefone, depois abafado, como se quisesse que eu não percebesse a leve alegria que vinha do outro lado. Cada gesto fazia a semente crescer um pouco mais. Eu comecei a colecionar esses sinais sem que ele percebesse. Nada de invasões. Eu não me tornaria alguém que se orgulha de violar privacidades. Mas havia maneiras discretas de mapear o invisível. Guardei mentalmente os horários de saída e chegada, anotei mentalmente as frases que ele repetia, e passei a reparar nas pequenas contradições. Uma vez, disse ter ficado no escritório a noite inteira. No dia seguinte, descobri um almoço marcado com parceiro em um bairro completamente diferente. Outro dia, um endereço de envio apareceu em uma fatura que não fazia parte de nossas lojas habituais. Eram indícios que, somados, desenhavam um mapa. Em conversas com amigas, testei linhas tênues da minha suspeita. Clara foi, como sempre, franca. Você tem razão em se preocupar, disse ela, tocando meu braço com firmeza. Mas observe primeiro.
Não acuse sem provas. Essas palavras calçaram bem com a pessoa que eu sou, comedida, metódica, acostumada a pensar antes de agir. Outras amigas ofereceram opiniões variadas. Algumas pediram cautela, outras sugeriram confronto aberto. Eu escolhi o caminho do olhar atento. Preferi ser uma espiã da própria vida em silêncio, coletando fatos que suportassem qualquer acusação futura. A decisão de observar sem acusar veio por dois motivos. Primeiro, a convicção de que acusações precipitadas podem destruir aquilo que ainda pode ser salvo. Segundo, a necessidade de não ceder ao espetáculo. Não queria que a minha dor se transformasse em entretenimento alheio. Havia também um fio de orgulho. Eu viera de uma casa em que o bom nome era preservado, e ainda acreditava que dignidade e clareza podem caminhar juntas. Observando, eu mantinha minha honra intacta até o momento de decidir o que fazer com a verdade. As noites passaram a ser de vigília discreta. Eu lia relatórios de viagens, sincronizava compromissos, e às vezes, por impulso, verificava horários de entrada em lugares públicos quando ele mencionava reuniões. Havia uma tensão nova no ar, não a explosiva de um confronto, mas a densa de quem segura um segredo esperando o momento certo. Cada confirmação era um pequeno golpe, e cada contradição, um fio arrancado da fantasia que eu havia tecido sobre nosso casamento. O que mais doía, talvez, era a sensação de traição lenta, não um ato isolado, mas o abandono progressivo da atenção que me tornará a base do nosso vínculo. A semente da desconfiança frutificava em silêncio, e eu esperava o momento exato em que suas frutas caíssem no chão, fornecendo as provas que eu precisava para não ser apenas mais uma mulher enganada, mas alguém que se defendia com inteligência e coragem. Entramos no restaurante como se fosse apenas mais uma noite. Luz baixa, velas tremeluzentes, o som distante de conversas que não precisam ser escutadas. Eu e Clara escolhemos uma mesa junto à janela. Do lado de fora a cidade fervilhava com sua pressa habitual. Pedi vinho apenas para disfarçar a inquietação que já habitava o meu peito. Fingir normalidade era um exercício que eu vinha praticando havia semanas. Clara falava de trabalho, de um projeto novo que a consumia, e eu respondia com meia voz, aprendendo a segurar a respiração como quem prende um segredo dentro da boca. Foi no segundo gole que o vi. No reflexo do vidro, uma silhueta recortada por luzes alheias, uma cabeça inclinada, um gesto que eu reconheci antes mesmo de reconhecer o rosto. Meu corpo reagiu com uma objetividade fria. Ele estava ali. A corrente de oxigênio que me faltou foi substituída por um foco estreito. O mundo externo pareceu reduzir-se ao perímetro daquela mesa. Eu disfarcei com a naturalidade de quem sorria ao acaso e virei a cabeça. E claro, lá estava o André, à minha frente, não sozinho. A mulher ao lado dele segurava a mão dele com uma intimidade que doeu como um tapa. Ela era mais jovem que eu, mais ousada no modo de se portar. Roupa curta, maquiagem marcada, riso fácil que chegava como petiscos para quem se alimentava de atenção. Os olhos dela encontraram os meus por uma fração de segundo. Foi um olhar calculado, curioso, que mediu minha presença como quem avalia se a plateia é incômoda. Ela sorriu, e o sorriso era um corte elegante, belo para quem o usava, letal para quem o recebia. O André parecia indulgente com ela. Inclinava-se, falava em tom baixo, e ambos riam de uma intimidade que eu conhecia de dentro e agora via de fora como se assistisse a um filme sobre a minha própria vida. A cena me atravessou. Meu corpo tentou reagir, levantar, atravessar a sala, puxá-lo pela manga. Mas minha mente impôs um protocolo. Não havia nervos à flor da pele que compensassem a falta de provas ainda. Eu precisava manter dignidade. Precisava, acima de tudo, observar. Clara notou minha mudança. Está tudo bem? Sussurrou, voz tão pequena que só eu pude entender. Balancei a cabeça num aceno quase imperceptível. Pedi que não fizesse cena. Ela apertou minha mão sob a mesa e, com um gesto que foi de suporte e de aliança, pediu silêncio. A comida chegou e nós fingimos comer, mastigando palavras e tentando que as garfadas não denunciassem a revolta que nos consumia. Cada vez que a voz dele se elevava numa risada baixa, uma lâmina fria corria entre minhas costelas. Havia vergonha, um tipo de humilhação silenciosa que me fez sentir os olhos de outras mesas como pequenas lâmpadas que me puniam. Não era apenas a infidelidade, era a exposição sutil, a maneira como ele transformará o nosso compromisso em algo que cabia numa mesa alheia, com alguém que usava o meu lugar como adereço. Minha boca ficou seca.
Tive vontade de levantar e gritar, de derrubar as taças e implodir aquela normalidade falsa que eles construíam com risos. Mas algo maior me conteve. A consciência de que cenas impulsivas costumam virar histórias mal contadas depois. Eu queria verdade, não espetáculo. Quando André se levantou para ir ao banheiro, a mulher ficou olhando para ele como quem segura uma promessa. Os movimentos dela eram calculados. Ela brincava com os dedos no guardanapo, ajeitava o cabelo como se preparasse uma cena, como se cada detalhe fosse anotado para futuros reencontros. Senti vômito de raiva, um enjoo moral que me fez apoiar a mão na mesa com força. Clara, que compreendia a minha estratégia sem palavras, murmurou: "Vamos sair." Eu concordei sem hesitar. Ao sairmos, passei pela mesa deles como quem passa por um palco. Era impossível não ver o olhar dela, agora mais interessado, e a expressão dele, que tentou, por um segundo, ocultar o constrangimento com um sorriso confuso. Caminhamos para a calçada, e a noite parecia mais fria do lado de fora. Fiquei imóvel um instante, sentindo as mãos trêmulas de Clara apertando meu braço. Não houve acusações, houve uma decisão silenciosa que me encheu de uma clareza clara e gelada. Aquilo não seria ignorado. A vergonha era minha, mas a história ainda não estava contada. Recolhi a dor como quem guarda provas, e prometi, enquanto o vento arrastava folhas pela rua, que buscaria respostas com a frieza de quem sabe que emoção sem estratégia é só ruína. Saí do restaurante com a cabeça aos estilhaços e o corpo pesado como se tivesse andado por uma tempestade. No táxi, tentei recompor o rosto diante do espelho do vidro. Fiz esforço para sorrir e ajeitar o cabelo, como se tudo fosse apenas cansaço. Clara segurou minha mão o tempo todo, silêncio cúmplice. Ao chegar em casa, a porta me pareceu uma fronteira entre a cena pública e o que restava de intimidade. Entrei e, por instinto, tranquei atrás de mim. O silêncio da casa foi mais cruel do que o barulho da cidade. Cada passo ecoava e me lembrava que havia um corpo que não pertencia mais só a mim. Esperei que a adrenalina passasse, mas ela se transformou em um nó contínuo. Liguei para uma playlist calma e deixei que a música preenchesse espaços que antes habitavam conversas. Tentei dormir cedo, inventei fadiga, li páginas de um livro para manter a mente ocupada. Queria evitar o confronto teatral. Eu já decidira que não queria cenas que me fariam perder a razão. No entanto, quando ouvi a chave na fechadura mais tarde, senti uma onda de raiva misturada com tristeza subir pela garganta. Respirei fundo para que minha voz não tremesse. Ele entrou com o casaco ainda nos ombros, com um sorriso cansado que sempre usava e uma desculpa pronta que me fez revirar os olhos. Tive uma reunião longa, amor. Foi exaustivo. Mantive-me sentada no sofá, com as mãos cruzadas. Observei cada movimento como se anotasse em silêncio. Havia um perfume diferente no ar, uma distância no olhar que me lembrava do restaurante. Não me recorri a acusações imediatas. Escolhi palavras medidas, frias. Estava no restaurante hoje, disse eu, sem levantar a voz. Seu rosto apertou por um segundo. Procurou uma saída. Fui jantar com um cliente, respondeu. Eu o encarei, e percebi no tom dele o mesmo roteiro de sempre. Aquela cadência de quem espera que uma mulher respeitável aceite justificativas. Ofereceu-me desculpas ensaiadas, pediu compreensão, falou de pressão no trabalho. Havia um pedido de perdão ligeiro, como uma moeda lançada sem esperar troco. Não era a primeira vez. Senti a vergonha subir, não pela exposição pública, mas por tê-lo permitido tantas vezes que as rotinas dele ocupassem o espaço entre nós. Eu poderia ter chorado, poderia ter implorado. Em vez disso, me levantei, peguei meu casaco e disse com calma: "Não podemos continuar assim." As palavras saíram claras, sem súplicas. Ele tentou segurar minha mão. Eu retirei-a com firmeza. A promessa que fiz naquele instante foi silenciosa, mas definitiva. Eu não cederia à manipulação emocional. Se ele queria reparar, teria de provar com ações concretas, e não com frases vazias. Se tentasse me enganar de novo, não haveria retorno ao olhar bondoso que eu costumava ter. Não era só pelo orgulho, era pela minha paz. Fui dormir sabendo que havia esquecido de algo essencial: a mim mesma. Na noite seguinte, não havia mais medo de confrontar, apenas a certeza de que eu buscaria respostas, e se preciso, justiça. Os hábitos dele se tornaram um padrão sufocante.
Chegava tarde quase todas as noites, com explicações cada vez mais rebuscadas. Um cliente que surgiu de última hora, um fechamento que não podia esperar, viagens curtas pela manhã. Houve uma semana em que contou 3 viagens de trabalho em 4 dias. A incoerência era tanta que comecei a sentir náusea só de ouvir o nome das cidades que ele mencionava. Antes, eu reconhecia o ritmo dele. Agora, tudo parecia coreografado para justificar ausências. O lar, que era nosso centro, virou um ponto de encontro eventual entre pessoas que dividiam a mesma casa, mas não mais o mesmo tempo. A rotina desgastante entrou no meu corpo como uma dor crônica. Havia uma vigilância constante. Olhava o relógio mais vezes do que aceitava admitir. Notava o prato que ele deixava sem lavar como se fosse um sinal de pressa. Sentia o desejo de usar cada segundo que ele me dava como se fosse raro. Às vezes, quando o telefone tocava e eu via o nome de um contato desconhecido, meu coração apertava, e uma súbita imaginação trazia imagens terríveis. Tentei manter a elegância. Tentei, por orgulho e pelo afeto que ainda havia, não transformar minha casa em tribunal. Mas a semente da dúvida germinava, e eu precisei de provas para não me perder entre suposições. Contratar um investigador particular foi uma decisão que me custou em silêncio. Não por medo do que descobriria, embora esse medo existisse, mas por saber que tomar medidas tão concretas implicava um ponto de não retorno. Expliquei, com frieza calculada, o que precisava. Monitoramento discreto, relatórios sucintos e, se possível, registros que não pudessem ser desmentidos. O investigador era metódico. Seus relatórios chegavam como cartas de um tribunal silencioso. Havia registros de entradas em prédios comerciais, fotos tiradas de ângulos que não podiam ser contestados, horários exatos das chegadas e partidas. Em uma delas, a câmera captou o André entrando num prédio residencial em um bairro onde nossa família não tinha negócios. Em outra, ele saía em horário que havia dito estar em reunião. Cada nova evidência era como abrir uma ferida que eu não queria reabrir, mas precisava examinar. Havia também gravações de ligações, trechos curtos, vocezinhas entre risos que soavam íntimas demais, e e-mails com cópias para endereços que não reconhecia. As mensagens, quando mostradas em tela, eram apenas linhas frias. Vejo você às 20 horas, saudades, não se preocupe. Frases simples que, juntas, formavam uma narrativa indiscutível. Receber aquele material não me trouxe alívio, trouxe uma clareza cortante. A verdade, quando materializada em fotos e palavras, perde o manto de dúvida e exige resposta. O peso emocional de reunir provas foi maior do que eu previra. Havia noites em que eu lia os relatórios enquanto as lágrimas rolavam silenciosas, e eu me perguntava se estava me tornando monstruosa por querer usar a lei e a estratégia como armas. Outras vezes, senti um alívio frio, não precisava mais duvidar de mim mesma. Havia também um medo prático, de que, ao expor aquilo, uma guerra social se desencadeasse, trazendo julgamentos e fofocas que afetariam minha família. Pensei em minhas filhas imaginárias, no futuro, e em como queria preservar dignidade e segurança acima de tudo. Meu advogado recebeu os documentos com atenção e me orientou sobre como transformar aquilo em provas admiráveis em tribunal. Cópias autenticadas, testemunhas, cronogramas. Organizamos os arquivos como quem prepara um dossiê de verdade. Enquanto isso, eu mantinha minha rotina pública, sorria em eventos, caminhava com a cabeça erguida, e por dentro carregava caixas de fotos e transcrições que me permitiam, finalmente, falar com propriedade. A investigação não foi só exposição do erro dele, foi reconstrução de mim mesma como alguém que exige clareza. O processo de coletar provas me ensinou a diferença entre raiva e estratégia. A raiva corria quente e imediata. A estratégia pedia calma e precisão. Escolhi a segunda, não porque sentisse menos, mas porque sabia que ela me daria o que a dor sozinha jamais me daria. Justiça mensurável e a chance de reerguer minha vida sem me perder nas cenas impulsivas que apenas alimentam histórias alheias. Cada foto, cada e-mail, cada bilhete era um tijolo na construção do meu recomeço, e o peso que sentia era também o peso de quem, finalmente, não mais aceitaria ser enganada. Quando percebi que minhas observações agora estavam embaladas em fatos. Fotos, e-mails, registros de presença. Não havia mais lugar para rodeios. A traição tinha se tornado um dossiê, e eu precisava transformá-lo em algo que a lei reconhecesse.
Contratei um advogado especializado em família e questões patrimoniais. Era alguém com a frieza técnica que eu não queria perder. Nas primeiras reuniões, sentia dificuldade de ouvir termos jurídicos que formalizavam a minha dor. Divórcio litigioso, partilha de bens, provas de conduta incompatível. As palavras eram pontes entre o íntimo e o público, entre o que eu sentia e o que o Estado poderia reparar. Preparei-me como quem se prepara para um exame crucial. Entreguei ao advogado todos os relatórios do investigador, organizei cronogramas com datas e locais, e juntamos e-mails e mensagens que demonstravam a relação extraconjugal e o uso indevido de recursos que, em algumas circunstâncias, poderiam ser caracterizados como apropriação indevida. Não era vingança pessoal desmedida. Era responsabilização pelo dano material e moral que a conduta dele havia causado. Pedi também medidas provisórias, bloqueio de determinados bens, impossibilidade de alienação de ativos e garantias para que não houvesse dissipação do patrimônio até a conclusão do processo. Quando a ação foi protocolada, senti um misto de alívio e de terror. Alívio porque eu deixava de carregar sozinha a angústia. Terror porque sabia que aquilo ia explodir em público, e que a narrativa poderia ser manipulado por quem tivesse interesse em deslegitimar minhas provas. Ele reagiu como muitos homens reagiriam, com uma mistura de choque teatral e negação ensaiada. Isso é sensacionalismo, disse em suas primeiras declarações. Tentou a barganha emocional clássica, promessas de mudar, pedidos comovidos para que não expuséssemos nossa vida privada, acusações de que eu buscava apenas bens. A chantagem emocional vinha revestida de retórica de culpa. Pense nas aparências, pelo amor de tudo que tivemos. Eu ouvi, com os ouvidos de quem já não se deixa enredar por palavras vazias. No tribunal, o embate foi mais frio do que eu imaginara. Testemunhas foram ouvidas, documentos apresentados. Ele tentou atacar meu caráter com insinuações, mas nossa preparação foi melhor. Meu advogado desmontou cada tentativa de manipulação com perguntas diretas e provas que não se deixavam apagar por dramatizações. Mostrar as fotos, as mensagens, os recibos cruzados foi como acender luz em um corredor escuro. Não havia onde se esconder. Houve momentos em que a audiência parecia teatro. Advogados em duelo, olhares, sussurros. Em um desses instantes, senti minhas mãos tremerem, e tive que fechar os olhos por um segundo para me recompor. Chorei no banheiro do tribunal. Eram lágrimas de um cansaço profundo, não de fraqueza. Ele usou também a estratégia da intimidação financeira, ameaçando abrir disputas que atrasariam tudo e consumiriam recursos. Meu advogado respondeu com frieza. Tínhamos fundos e respaldo legal, e eu estava preparada para ir até o fim. A chantagem emocional ganhou um contrapeso legal, e isso, por si só, virou uma forma de poder. Em uma sessão reservada, ele tentou propor um acordo: dinheiro à vista e silêncio. Recusei. Dinheiro sem reconhecimento público seria enviar a mensagem errada. Eu não queria pagar o erro com lençóis de conveniência. Queria que fosse reconhecido que havia danos, e que eu não era cúmplice da normalização da traição e do abuso de confiança. As semanas se arrastaram com prazos, petições e novas provas sendo juntadas ao processo. À medida que o tribunal caminhava, senti uma transformação interior. A vulnerabilidade inicial foi sendo substituída por uma força sóbria. Eu não me tornará insensível. Havia, sim, um endurecimento necessário para não permitir retrocessos. Em frente às questões que ele lançou, alguns ataques pessoais e tentativas de difamação, respondi com a verdade calmamente articulada. Tenho provas. Não busco humilhação, busco reparação. Essas palavras, simples, delinearam meu lugar. No final, quando o juiz assinou determinações temporárias favoráveis, medidas de proteção de bens e o reconhecimento de que havia, sim, indícios suficientes para seguir com o divórcio litigioso, senti um peso sair dos ombros. A vitória não era completa. O processo ainda seria longo. Mas naquele momento, o principal tinha sido alcançado. Eu deixará de ser uma vítima passiva. Meio a lágrimas contidas e a sorrisos calculados, saí do tribunal com a certeza de que não delegaria mais a outros o direito de dizer o que eu valia. A batalha legal que se seguia seria também a concretização da minha promessa feita na noite em que saí do restaurante. Eu lutaria, com todas as ferramentas ao meu alcance, para reaver minha dignidade. A sentença final não veio como um estrondo.
veio como confirmação justa de algo que eu já sabia no íntimo. Eu não seria mais reduzida a um papel secundário numa vida que eu ajudara a construir. Quando o juiz homologou o acordo, senti uma mistura estranha de alívio e de desalento. Alívio por ver reconhecido o dano, desalento por todo o tempo perdido. O acordo foi claro: restituição de bens, divisão equitativa do patrimônio comum com cláusulas que me protegiam de manobras futuras, e uma compensação por danos morais. Não foi apenas um número no papel. Foi a devolução simbólica da minha autonomia. Mas eu queria algo além do formal. Queria que as consequências tocassem a esfera de poder que ele acreditava intocável. Ele ocupava uma posição confortável em sua empresa, sustentada por contratos e por uma rede de confiança que eu conhecia bem, e que, se abalada, poderia desestabilizá-lo de forma irreversível. Decidi, então, usar aquilo que sempre me foi oferecido: a reputação e o alinhamento estratégico da minha família. Não por prazer em quebrar alguém, mas para assegurar que ele não voltasse a usar as mesmas estruturas para ferir outra pessoa. Atuei com cautela. Meu pai e eu avaliamos contratos. Fomos aos parceiros que mantinham relações com a empresa onde ele trabalhava. Expusemos fatos de maneira objetiva e documentada. Não fabricamos escândalo. Apresentamos evidências e deixamos que a consequência natural da perda de confiança fizesse o resto. Logo, contratos foram renegociados, parceiros se distanciaram e sua influência começou a ruir. Ele não foi publicamente humilhado por nós. Foi administrativamente contido pelos efeitos de ações que demonstravam falta de ética. Ver a queda foi estranhamente serena, não por prazer, mas por justiça cumprida. Quando ele voltou, ajoelhado, pedindo perdão com uma voz que tentava soar genuína, senti apenas uma compreensão fria do que restava. Um homem arrependido, pedindo algo que o tempo não devolve. As lágrimas dele não desfariam contratos nem apagariam noites que passei sozinha. Recusei. Não por crueldade de Vitória, mas por respeito a mim mesma. Perdoar sem transformação seria um convite ao retorno da velha indiferença. Minha vingança foi, portanto, medida. Recuperar meu lugar, proteger meu patrimônio e garantir que ele perdesse a escalada de poder construída às minhas custas. Saí daquela fase com algo que o tribunal não podia quantificar completamente: a certeza de que, quando necessário, eu poderia proteger a mim e aos meus com firmeza e elegância. E, ao contrário do que muitos esperam, essa vingança não me deixou vazia. Deixou-me inteira. Recomeço. Reaprendi a caminhar leve, com limites claros e a confiança restaurada. Recuperar meus bens foi importante, mas mais valioso foi reencontrar minha voz. Firme, serena, inabalável. Não celebro a ruína alheia. Celebro a justiça que permitiu minha autonomia. Que as gerações futuras aprendam. Não se acovardem diante do silêncio. Coletem provas. Defendam sua dignidade. Amor não é aceitar menos. É trocar presença por presença. Hoje vivo por escolha, não por carência. E se alguém perguntar se fiquei amarga, respondo que fiquei inteira, preparada para amar de novo, mas, sobretudo, para me proteger sempre. Minha história é aviso e promessa.